Richard Trenton Chase nasceu em 1950, em Santa Clara, Califórnia, em uma família disfuncional. Desde a infância, ele mostrou sinais de comportamentos perturbadores. Ele tinha uma relação complicada com a mãe, que aparentemente o tratava com frieza e até com negligência emocional. Seu pai também era descrito como autoritário e frequentemente abusivo, o que piorava o ambiente doméstico. Esses fatores contribuíram para um desenvolvimento emocional instável, agravando os problemas psicológicos de Chase. Ainda na infância, ele apresentou enurese noturna, urinar na cama, piromania, obsessão por fogo e crueldade com animais, comportamentos que fazem parte da chamada Tríade McDonald. Um conjunto de sinais frequentemente associados a futuros assassinos em série. Chase tinha uma relação conturbada com o mundo exterior e parecia nunca se encaixar em grupos sociais. Durante a adolescência, Chase começou a se isolar socialmente e apresentar comportamentos ainda mais preocupantes. Ele se tornou obcecado por sangue e começou a manifestar pensamentos paranoicos. Acreditava que estava sendo atacado por forças externas, que controlavam seu corpo e mente. Chase frequentemente reclamava de dores de cabeça intensas e sintomas de hipocondria, como a crença de que seus órgãos estavam se deteriorando ou que seu coração estava envenenado. Isso o levou a buscar soluções extremas, como consumir o sangue de animais, na esperança de curar suas condições. Nos anos 1970, após ser internado em uma instituição psiquiátrica, Richard foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Durante sua permanência, ele foi visto capturando pássaros e bebendo seu sangue, o que alarmou a equipe médica. Apesar disso, ele foi liberado com medicação, mas sem o suporte adequado para lidar com seu transtorno mental. Em 1977, Chase começou a cometer atos de extrema violência. Ele atacou animais de estimação na vizinhança e bebia seu sangue. Pouco depois, ele começou a invadir casas, o que ele chamava de provas de acesso. Em sua mente perturbada, acreditava que uma porta destrancada significava um convite para entrar. Entre 1977 e 1978, Richard Trenton Chase cometeu uma série de assassinatos brutais em Sacramento, Califórnia. Sua primeira vítima humana foi Ambrose Griffin, um engenheiro de 51 anos, morto com um tiro em um ataque aparentemente aleatório. Pouco tempo depois, Chase começou a invadir casas, matando os moradores de forma brutal. Suas vítimas incluíam Teresa Wallin, que estava grávida na época, e Evelyn Mirot, uma mãe de 38 anos, junto com seu filho de 6 anos. Além dos assassinatos, Chase realizava atos de necrofilia e canibalismo. Ele acreditava que beber o sangue e consumir partes dos corpos de suas vítimas era a única forma de se manter vivo. Os crimes de Chase causaram pânico em Sacramento. As autoridades iniciaram uma investigação intensa, coletando amostras de sangue e pegadas deixadas nas cenas dos crimes. O comportamento errático de Chase chamou a atenção de vizinhos e conhecidos, que alertaram a polícia. Em janeiro de 1978, ele cometeu seu crime final, assassinando brutalmente Evelyn Miroth e sua família. Durante o ataque, deixou evidências cruciais que levaram à sua captura. Chase foi preso em sua casa, onde a polícia encontrou sangue no refrigerador, partes de órgãos humanos e recipientes com sangue coagulado. Durante o julgamento, especialistas psiquiátricos confirmaram que Richard Trenton Chase sofria de esquizofrenia paranoide. Ele relatou alucinações persistentes e a crença de que forças externas estavam drenando seu sangue. Apesar do diagnóstico, ele foi considerado apto para enfrentar o julgamento e, em 1979, foi condenado à pena de morte. No corredor da morte, Chase continuou a demonstrar comportamentos bizarros. Ele acumulava remédios psiquiátricos e, em 1980, morreu aos 30 anos, em um aparente suicídio por overdose de medicamentos. O caso de Richard Trenton Chase chocou a sociedade e trouxe à tona discussões sobre o sistema de saúde mental nos Estados Unidos. Nos anos 1970, havia uma falta de recursos e acompanhamento adequado para pacientes com transtornos mentais graves. A liberação prematura de Chase,
mesmo com seus históricos de comportamento violento, evidenciou falhas no sistema. Especialistas argumentam que, com tratamento adequado e intervenções precoces, os crimes poderiam ter sido evitados. Além disso, o caso se tornou um estudo de referência em criminologia e psiquiatria forense. O caso de Richard Trenton Chase é perturbador devido à forma como seu transtorno mental se manifestou em um ciclo de violência brutal. Ele exemplifica como a combinação de distúrbios mentais graves e histórias de trauma pode resultar em tragédias. Seu nome é muitas vezes esquecido em discussões sobre serial killers, mas sua história permanece uma das mais aterrorizantes no mundo dos crimes reais. O que você achou desse caso? Deixe nos comentários e inscreva-se para mais vídeos.